E aí galera, na nossa aula de hoje, a gente vai ver a nossa primeira parte sobre o conteúdo de funções oxigenadas. As funções oxigenadas são aquelas que possuem o oxigênio na estrutura. Então, se a gente consegue observar que o oxigênio está na nossa molécula, a gente já vai admitir que ela possa ser uma função oxigenada. A primeira e mais fácil de lembrar são os álcoois. Eles são identificados quando a gente tem uma hidroxila, ou OH, ligado a um carbono saturado, que faz apenas ligações simples. Neste caso, para a gente conseguir nomear ele, é só a gente utilizar o sufixo -ol no final, como por exemplo, na molécula de etanol. Beleza, mas a gente tem que ter cuidado com algumas funções que são muito parecidas. Duas delas, por exemplo, são muito parecidas com os álcoois, os enóis e os fenóis. Os enóis, eles têm essa mesma hidroxila OH, porém agora ela está ligada a um carbono que faz dupla. Daí o nome enol, en de dupla, ol de álcool. Já o fenol se trata de uma função orgânica onde esse OH está ligado agora a um benzeno. E aí a nomenclatura dele se dará de diversas maneiras, porém o nome principal será fenol. Outras duas substâncias que a gente tem que ter cuidado também são os aldeídos e cetonas. Ambos são identificados pela presença de uma carbonila, que é basicamente um carbono que faz dupla com o oxigênio. Porém, essa carbonila ela vem em diferentes lugares na nossa estrutura. Nos aldeídos, essa carbonila ela sempre vem no final da nossa estrutura, da nossa molécula. Ou seja, depois da carbonila, não existe mais carbono que segue fazendo ligação. É o final da estrutura e acabou. Já a nossa nomenclatura também é tranquila. É só a gente adicionar como sufixo o -al lá no final. Como, por exemplo, no metanal, que a gente também conhece como formol. Já a cetona, essa carbonila ela vem no meio da nossa estrutura, ou seja, depois ali da nossa carbonila, a cadeia ela vai continuar mesmo depois dessa dupla ligação com o oxigênio. E aí é só a gente observar aonde acontece essa dupla ligação para a gente diferenciar. Para escrever a nomenclatura, é só a gente adicionar ona no final, como por exemplo na propan-2-ona, também conhecida como acetona. Colocando duas moléculas lado a lado, a gente consegue ver essa diferença entre um aldeído e uma cetona, que é muito comumente cobrado em vestibulares. É só a gente observar aonde essa dupla ligação entre o carbono e o oxigênio está acontecendo para você diferenciar as duas, tá? Nas extremidades sempre será um aldeído, no meio da estrutura sempre será uma cetona. Por fim, a gente também vai perceber que essa carbonila dupla entre carbono e oxigênio está presente em muitas funções orgânicas. E a partir desse momento a gente precisa começar a observar os arredores dessa carbonila. Não basta mais a gente identificar ela. A gente tem que ver o que está acontecendo ao redor desta carbonila também. No caso do ácido carboxílico, por exemplo, elas possuem essa mesma carbonila, porém agora esse carbono da carbonila ele também está ligado a um OH, ou também chamado como hidroxila. Para a gente conseguir nomear, basta colocar ácido antes da nomenclatura oficial e a gente finalizar com o sufixo oico, como por exemplo o ácido metanoico ou ácido fórmico, que recebe este nome por conta das formigas que armazenam a substância nas suas glândulas. Agora que a gente aprendeu um pouquinho dessas novas funções oxigenadas, sendo apenas uma primeira parte, basta a gente juntar o nosso conhecimento ali sobre cadeias principais, numeração de carbonos e também nomeação de radicais para a gente completar o nome de todas essas estruturas de diferentes funções orgânicas. Então a gente fica por aqui e falou!